Conversa Bem Viver. Quando uma criança faz uma pergunta, muitas vezes ela só está tentando entender o mundo ao redor dela. Foi a partir dessas curiosidades que nasceu o novo livro da escritora e educadora Janine Rodrigues, Por que não existe flor preta? Uma obra simples que transforma uma pergunta da infância em uma reflexão profunda sobre ciência, ancestralidade, identidade e pertencimento. Partindo da explicação biológica de que as flores não apresentam essa coloração, Janine convida crianças e adultos a pensarem sobre essas ideias e como o racismo pode nascer de interpretações equivocadas sobre aquilo que vemos ou deixamos de ver. O livro busca fortalecer a autoestima de crianças negras e mostrar que muitas vezes o que é tratado como ausência pode ser, na verdade, uma forma de existência. Janine, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, coisa boa, né, poder conversar, trocar uma ideia sobre essa história que tem tantas camadas, né, como o simples e o complexo se misturam tanto e no final das contas o que vai fazer diferença é o afeto. Perfeito. Então eu quero entender como que nasceu essa pergunta, que acompanhou toda a sua infância, e quero entender também para quem você fez essa pergunta. Muito bacana. Essa pergunta, ela ressurgiu na minha vida adulta, mas de fato foi muito curioso porque é uma pergunta que eu tinha na infância, só que eu tive a oportunidade de ter uma boa resposta, né? Que eu acho que é o que infelizmente muitas crianças negras e não negras também acabam não tendo a oportunidade de ter uma resposta boa no sentido da verdade, daquilo que realmente vai contribuir, seja para o imaginário, para a aprendizagem daquela criança. Então, na minha infância, né, quando surgiu essa curiosidade, né, como você muito bem colocou, dessa criança que está descobrindo um mundo e vai, né, ali se perguntando um monte de coisas, eu tive uma professora, né, professora Cláudia, uma mulher negra, né, a gente tem ainda uma representatividade ou uma proporcionalidade muito pequena de professores negros nas escolas. Imagina, né, aí há 30 anos atrás, 35 anos atrás, era muito menor ainda o número de professores negros nas escolas, mas eu tive a oportunidade de ter uma professora negra já na educação infantil. Então, essa professora, com todo o conhecimento e, enfim, com todo o carinho também, trouxe para a gente um pouco desse universo da ciência, da biologia, e não só eu, como os meus colegas também, e depois em casa, né, meu pai, minha mãe, também foram trazendo esse olhar ali do que é essa natureza que também é tão plural e é tão diversa. E aí, na minha vida adulta, essa pergunta ressurge por conta muito do trabalho que eu tenho com crianças, né? Eu trabalho com crianças tanto por conta dos meus livros, por conta do trabalho da Piraporiando na área da educação, das escolas, e também porque eu sou psicanalista e também atendo crianças no consultório. Então, esse universo da infância ele está presente em todo momento do meu trabalho, e aí foi assim que essa pergunta ressurge na minha vida adulta por meio das crianças, só que trazendo isso num lugar muito doloroso, né? A gente teve um episódio ali em 23, 24, onde essa pergunta surge, né, no âmbito da internet, e nesse contexto da internet, a resposta foi uma resposta racista, né, de que as flores pretas não existiriam porque preto não é flor que se cheire. E isso virou, em algumas escolas, um movimento de constranger alunos negros, né? Então, se fazia uma roda
alguns alunos faziam uma roda e chamavam para essa roda um aluno negro ou uma aluna negra. E aí se perguntava, aquela dinâmica às vezes ali que tem, né, quando algo está na moda, que os alunos rapidamente absorvem, né, e muitas vezes transformam isso numa atividade, ou infelizmente, de racismo, de bullying, né, enfim, de preconceito, enfim, nesse caso de racismo. E aí, quando esse aluno negro não sabia a resposta do porquê não existe flor preta, a roda, como um todo, respondia uníssono, porque preto não é flor que se cheire. E como eu trabalho com muitas crianças e muitas escolas também, isso chegou até mim por algumas crianças, pelo menos umas 4 crianças trouxeram que isso estava acontecendo na escola delas. E aí é claro que eu remonto a minha própria história, né? A diferença que é quando essa criança ela tem a oportunidade de seguir olhando esse mundo, pensando esse mundo de uma maneira criativa, afetiva, pertencente, né? E, ao mesmo tempo, quando isso não acontece, quando essa criança tem toda essa magia, toda essa fantasia interrompida, né? Porque aí o racismo ele entra como um trator, passando por cima de tudo. É uma resposta que, além de mentirosa, racista, é também uma resposta que ela meio que barra esse olhar de mundo que a criança está começando a abrir. E aí eu venho, então, com essa história lúdica, que fala do porquê não existe flor preta, nesse lugar do lúdico, mas trazendo também um texto do ponto de vista da biologia, do porquê, né, a gente não vê aí com, né, olhar e ver flor preta na cor preta, né, na natureza. Mas eu acho que nessa história, nesse livro, a pergunta ela talvez seja mais importante do que a resposta. A resposta ela é importante, né, para a gente conhecer a verdade, mas eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, se perguntar qual é a intencionalidade de se perguntar por que não existe flor preta. A gente está perguntando por quê, né? Qual é o objetivo da pergunta? Porque a resposta ela é importante, mas a pergunta ela antecede a resposta, né? Então, da onde vem essa pergunta? Ela vem desse olhar de uma criança ou até de um adulto que está descobrindo o mundo, ou vem nesse lugar, né, do desumanizar o outro e tentar usar como justificativa que ele não está na natureza. Porque quando a resposta é porque preto não é flor que se cheire, tem muitas camadas nessa resposta. E uma delas é dizer que esse corpo não está na natureza, que esse corpo não existe, que você não é natural, que você não é humano, né? Ou que você não faz parte dessa natureza que existe. Então, a pergunta ela é muito importante para a gente pensar a intencionalidade dessa pergunta. Quando a gente fala sobre racismo, quando a gente fala sobre a questão da identidade, principalmente olhando para a infância negra, é muito difícil de fazer essa explicação. Eu acho que você trouxe uma construção didática muito linda, muito sutil, muito delicada, só que eu queria entender como que foi essa construção para você. Eu vi lá obras já feitas, já pronta, mas como que foi você olhar para as dores dessa criança e, querendo ou não, enxergar as dores de uma infância que você teve ali também? Como que foi construir tudo isso? Sim. Olha, acho que um primeiro ponto é que como é que a gente fala de um tema que é tão traumático sem retraumatizar a criança? Porque o racismo ele traumatiza muito. Só que, por outro lado, ele está aí, ele está posto, né? Não é algo que a gente consiga esconder, tamponar. Então, a história, ela não traz, né, de uma maneira ali rasgada, digamos assim, essa parte da dor, né? Essa parte do não pertencer. É uma menina, né? Então a história ela é essa menina que está passeando com a avó
E eu tenho, né, assim, a minha avó, ela aparece em outras histórias minhas, porque eu acho que para nós, sobretudo pessoas negras, mas também mulheres negras, as nossas avós, elas ocupam um lugar muito específico na nossa história, inclusive porque muitas famílias têm a avó como nesse lugar do ensinar, do cuidar, do fazer a comida, do quando você volta da escola, você vai para a casa da avó, né? Tem muito isso, inclusive porque as mulheres são as responsáveis pela manutenção da casa, tanto financeiramente como afetivamente. Então, eu fui pensando nessa menina que vai andando ali com a avó e ela vai prestando atenção em algumas coisas, né? Então, a noite é preta, o gato é preto, a sombra é preta, né? Então, e olha aqui, esse preto que vai aparecendo para essa menina é um preto que está no lugar da beleza, né? A noite é muito bela e ela é preta. O gato preto, ele é muito belo, ele chama muita atenção e ele é preto. Crianças, em geral, têm muita curiosidade pela sombra, né? Tanto pela própria sombra do corpinho dela, e eu trabalho com crianças pequenas também. Então, muitas crianças, quando estão aprendendo a andar, quando elas ficam em pé, elas percebem a sombra delas no chão, porque enquanto elas estão deitadas, não tem tanta sombra, né? Quando elas ficam em pé, que elas começam a se movimentar pelos espaços, elas começam a perceber sombra. Então, e esse movimento é um movimento importantíssimo para criatividade, para entender contorno do corpo, né? Porque o bebê não sabe muito bem, né? O que é ele, onde é que ele termina, começa a mãe, né? O que é ele, o que é o peito da mãe, é meio que uma coisa só. Quando ele começa a se dar conta desse contorno, essa sombra, ela é também um elemento importante. Então, a sombra, ao contrário do que algumas histórias trazem, né? Que é essa coisa da sombra do mal e tal. Não, a sombra está num lugar também muito interessante. Então, essa menina, ela vai vendo a beleza do mundo apresentada na cor preta, mas ela não vê essa flor preta, né? E aí ela indaga a avó. E a avó vai contando para ela que essa flor preta ela tá ali presente, só que ela é uma flor que ela não queria ficar estática, parada no mesmo lugar, plantada num único lugar. Então, ela vai achando outras formas de se inserir. Então, no final das contas, né, isso vai levando o leitor a entender que as flores pretas são as crianças pretas, né? Então, essa é uma narrativa lúdica, pensando criatividade, fantasia, imaginação. Mas no final do livro tem esse texto que é uma explicação do ponto de vista biológico, né, do porquê que a gente não tem a flor preta. Então, a minha construção, ela foi muito pensando nesse olhar de uma criança que, antes do racismo chegar, a cor preta, ela é beleza, ela é inteligência, ela é curiosidade, ela é fantasia, ela é tudo isso, né? A representação do preto para o mal, ela é inserida a partir dessa lógica da branquitude, né? Inclusive, Fanon vai dizer para a gente que quem nos nomeia como negro é o branco, né? Se a gente chega num país africano, até os que a gente culturalmente tem mais proximidade, África do Sul, Nigéria, não tem essa expressão, eu sou negro. Isso é um nome que nos é atribuído pelo outro. E é a mesma coisa que acontece com esse link do negro ou da cor preta com aquilo que é mal, com aquilo que é perigoso, com aquilo que é feio. Isso não é à toa, né? Porque às vezes as pessoas podem falar, Janine, mas uma coisa é a cor preta, outra coisa é a pessoa preta, a pessoa negra. Não exatamente. Por quê? Não à toa, se a gente pega uma série de representações, né, da cor, né? O gato preto, por exemplo, né? O que o gato preto... Claro, tem toda uma história, porque antigamente isso e aquilo, né?
O pessoal fala muito da época das bruxas, né? A gente precisa ter mais curiosidade e estudar mais, né? Então, as mulheres nomeadas como bruxas, elas tinham muitas terras. E dizer que elas foram queimadas, né, somente porque faziam cultos, e a gente precisa entender o contexto político onde algumas violências aconteceram. Então, às vezes, uma determinada religiosidade ou manifestação religiosa é usada como justificativa para algo perverso, para algo mal, quando, na verdade, o interesse que está ali é um interesse capital, é um interesse político da coisa. Só que a gente fica travado nessa resposta que não dá conta de responder o todo. Então, a cor preta ela vai sendo apresentada para a criança no lugar do ruim, do mal, do estranho, do perigoso. E a criança, né? Então, as crianças vão associando, enfim. Então, eu acho que a minha construção ela vem um pouco daí, assim, acho que de ter a alegria de conviver com as crianças e de ouvir elas falando sobre tudo isso e de me lembrar também criança. Perfeito. E hoje a gente tem, infelizmente, um déficit sobre a leitura no Brasil muito grande, e com o crescimento das telas isso está ficando cada vez maior. E quando a gente olha para a infância negra, esse impacto ele ainda é latente. Eu quero entender, principalmente com essa relação da psicanálise, qual é o impacto que uma criança negra tem quando ela cresce sem referências. A gente talvez não consiga ter tamanhas percepções, mas principalmente ali na literatura, dessa forma tão didática que você trouxe, quais são os impactos que ela pode crescer ali durante a sua vida adulta, sem ter essas referências tão simples sobre a sua identidade, a sua ancestralidade. Olha, é um impacto grande porque a gente volta lá pro pertencer, né? O problema não é, lembrando de uma conversa recente, né, que uma mãe falou, eu não quero que a minha filha veja Frozen mais, né, na época da Frozen, né, porque não tem a ver com ela, não é, e não é sobre isso, a criança ela pode ver Frozen, o problema é ela só ter Frozen para referência, porque se a gente diz o que a criança tem que gostar ou que ela não tem que gostar, a gente também vai minando um pouco a subjetividade dela, o poder dela de escolha. Agora, não dá para dizer que uma criança negra, em todos os aspectos, tem a mesma oferta para poder fazer escolhas, porque uma coisa é a escolha, a outra coisa eu tenho isso aqui, né? Então, vamos aqui. Então, é mais sobre a gente ampliar. E é desproporcional. O Brasil, ele tem uma diferença muito grande de oferta na literatura, no teatro, no cinema, nos lugares de produção de intelectualidade, de fazer científico. É uma diferença muito grande de pessoas negras ocupando aquele lugar ali. Então, é mais sobre ampliar esse repertório para que essas crianças tenham essa referência de eu posso também, isso aqui eu gosto, isso aqui, não, isso aqui eu não quero. Isso é escolha, né? Poder olhar e falar, puxa, isso aqui é bacana. Agora, onde a gente não tem, onde esse corpo ele está inexistente, a gente acaba tendo esse empobrecimento mesmo de repertório. E aí também acho que tem outras coisas, né? Que será que é só colocar um personagem negro no livro? Não, né? É tudo, é a estética, é como esse personagem negro está sendo representado. Às vezes você tem lá um livro de literatura infanto-juvenil, que você tem um personagem negro, até mais de um, mas ele está sendo apresentado de uma maneira exotizada, estereotipada, com nuances que vão mostrando para a gente que aquele personagem é mais violento ou é menos inteligente, né? Então, o racismo ele continua ali. Só que aí tem um personagem negro. Então, não é só sobre isso também, né? Como já aconteceu em outras situações, às vezes
esse lugar do capital, ele toma frente e a gente vê ali uma corrida para se ter mais produções negras, porque, afinal de contas, há uma demanda do mercado, há um politicamente correto que demanda também uma movimentação financeira, e aí a gente tem pessoas e empresas correndo e fazendo a toque de caixa produções para atender uma determinada lacuna, com interesses que não são interesses genuínos de fato, ampliar essa pluralidade, essa bibliodiversidade. Então, é isso, né? Fazer literatura pensando, né? Desejando a expansão desse olhar da literatura, da cultura afro-brasileira, não é simplesmente ir lá e inserir um personagem negro. É mais do que isso. A gente não está falando só dessa aparência, desse corpo visualmente negro. É tudo, é a narrativa, é o lugar que ele ocupa, é como esse personagem foi gerado pelo autor, né? Quem é o autor? Tudo isso conta. E a gente já está chegando no fim da nossa entrevista, que foi incrível, mas eu quero fazer uma última pergunta. Depois de fazer esse livro e de toda essa relação que você teve com essas crianças, eu quero entender como que você saiu dessa obra, como que você está depois de construir e ver ali essa obra tão bonita chegando na mão de tanta gente. Olha, eu estou feliz, eu estou agradecida, eu estou com um senso, né, de responsabilidade que vai se firmando ao longo do tempo, mas não de um lugar pesado, mas de um lugar de me permitir fazer o que eu sei fazer de melhor e que outras distrações não me tirem desse lugar, né? Então, eu preciso cuidar disso. O que me distrai? O que me entristece? O que me aborrece? Isso é distração. Então, eu estou sempre nesse lugar e a cada livro sempre olhando para o que está tomando mais o meu tempo do que deveria e que está me tirando desse lugar que é o que eu mais amo, né? A infância, a literatura, acho que é isso. E a alegria imensa de lembrar de mim com 7 anos. O que eu queria fazer com 7 anos é o que eu estou fazendo agora, né? Então, é um privilégio enorme, né? É uma alegria enorme que precisa ser honrada, né? Eu preciso honrar a alegria que é poder fazer o que eu amo, porque tem muitas pessoas, né? Muitas outras mulheres negras, muitas outras pessoas que não podem, que não conseguiram ainda, porque o racismo é brutal, né? Então, eu tanto preciso fazer ou contribuir para que mais pessoas façam, como preciso fazer bem o que eu estou fazendo, porque eu estou aqui, né? Estou fazendo. Então, honrar. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Conversa Bem Viver.